Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos continuar com a nossa revisão de gramática. E o nosso foco hoje permanece nos pronomes. Então, nosso roteiro, nós vamos falar dos pronomes demonstrativos, dos pronomes interrogativos, dos pronomes relativos, que vocês vão perceber que na língua inglesa eles são idênticos, a mesma palavra que os interrogativos, o que diferencia eles é o contexto e qual função ele exerce naquela comunicação, naquela situação comunicativa, os pronomes indefinidos e, para começar, eu vou relembrar bem rapidamente com vocês dos pronomes pessoais, que são aqueles pronomes que nós utilizamos no dia a dia para nos referirmos ao sujeito e o objeto da frase. Bom, então olha só, para a gente começar fazendo uma revisão da definição do que é um pronome. Pronoun is a word that can replace or complement a noun in a sentence. Então, um pronome é uma palavra que nós utilizamos para substituir ou para complementar um nome. Então, normalmente os pronomes eles fazem essa função. Ou ele assume a função do substantivo, ele troca de lugar, justamente para evitar, por exemplo, a repetição de alguns termos, ou eu posso ter um pronome que complementa a ideia, como é o caso, por exemplo, dos demonstrativos, dos adjetivos possessivos, que eles vêm sempre acompanhando um substantivo. Meu carro, my car. This house, esta casa. Então, são pronomes que acompanham um substantivo para oferecer informações adicionais. The noun that is replaced, o substantivo que é substituído, né? Que ele perde o lugar para o pronome, é chamado de antecedente. Por que antecedente? Porque o pronome normalmente faz referência, quando ele substitui um nome, a algo que já foi citado anteriormente, tá? Por exemplo, Sarah is my sister. Sarah é a minha irmã. She is also my best friend. Ela também é minha melhor amiga. Então, perceba que o nome Sarah, ele é substituído pelo pronome ela. Tá? Então, nesse caso, eu tenho um pronome que substitui o nome. No exemplo de baixo, my best friend, minha melhor amiga, é um complemento. O adjetivo possessivo meu complementa a ideia que eu estou oferecendo sobre a Sarah. Então, my é um adjetivo possessivo que complementa esse grupo nominal, né? Esse grupo de palavras que formam um nome, que formam um substantivo melhor amiga. Os pronomes pessoais, especificamente, são usados para substituir pessoas, lugares, coisas em uma sentença, tá? Eles transformam essa sentença de maneira, eles deixam a sentença mais curta, mais clara e eles evitam a repetição. A utilização dos pronomes, muitas vezes, nós chamamos dentro da gramática da língua inglesa de pronominal reference, que é a referência pronominal. Os pronomes fazem referência a termos anteriores. No caso dos pronomes pessoais, em inglês se destacam pronome sujeito, pronome objeto, pronomes possessivos, que tanto são os pronomes quanto os adjetivos possessivos, e os pronomes reflexivos. São aqueles pronomes que sempre fazem referência às pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular e do plural. Iniciando a nossa listagem de pronomes de hoje, vamos começar pelos demonstrative. Demonstrative pronouns, tá? Pronome demonstrativo, como o próprio nome diz, são usados para demonstrar, para mostrar alguma coisa. E o que eles mostram são duas ideias: a relação de proximidade entre o emissor e aquilo que ele quer demonstrar, e também a questão de singular ou plural. Tá? Então, em inglês, existem 4 pronomes demonstrativos, só 4. E eles correspondem aos nossos em português. Este, esta, isso. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Então,
todas essas palavras em português e em inglês se resumem a 4 palavras. Como eu mencionei, eles servem para oferecer distância entre, relação entre proximidade ou distância, algo que está perto ou está longe do emissor, e a ideia se aquilo está no singular ou no plural. Então, os pronomes demonstrativos no singular são this e that. Em inglês não tem um pronome específico para esse, essa e isso, tá? Em inglês você tem o this e tem o that, que é para algo que está perto do emissor ou para algo que está longe do emissor. No caso do plural, o plural de this é these, é um som mais alongado, e no plural de that, those, tá? A tradução de cada um deles vocês podem observar, e como eu mencionei, a relação de distância é a seguinte: this e these é usado quando você está falando de alguma coisa perto. Por exemplo, eu sou o emissor da comunicação, eu que estou falando. This TV, esta TV. Por que eu estou mencionando esta TV? Porque a TV está perto de mim, tá? Se a TV estivesse longe, eu iria dizer that TV, aquela TV, tá? Então, a demonstração é justamente essa. Se é algo no singular ou no plural, se é algo que está próximo ou que está distante. Here, aqui, there, lá. Então, a relação que os pronomes demonstrativos mostram é essa. Tá? No caso dos pronomes interrogativos, são chamados das palavrinhas com WH em inglês, porque a maioria das palavras ou dos pronomes interrogativos em inglês começam com essa inicial, WH. What, who, why, where, são pronomes que começam com WH. Como o próprio nome diz, são palavras que você usa para fazer pergunta, por isso que eles são chamados de palavras interrogativas ou pronomes interrogativos. Cada pronome interrogativo é usado para você obter um tipo de informação específica. Então, se eu quero saber pessoa, eu pergunto quem. Se eu quero saber lugar, eu pergunto onde. Se eu quero saber tempo, uma data, por exemplo, eu pergunto quando. Em português, a maioria dos pronomes começa com que, u. Em inglês, nós temos o WH. Só tem uma exceção, que é o como. Como em inglês é how, começa só com o H, tá bom? Então, vamos ver cada um deles. Who significa quem em português. Eu uso sempre que eu quero saber, como resposta, uma pessoa, tá? Um sujeito. Who was at the party? Quem estava na festa? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Pronomes interrogativos, eles sempre vêm no começo da frase, fazendo referência à construção da pergunta, tá? Lembrando que no inglês a gente tem uma estrutura básica de interrogações. Verbo vem primeiro, sujeito vem depois. Quando você tem um pronome interrogativo, aí eu começo com o pronome interrogativo, tá? Where, onde, em português, eu utilizo sempre que eu quero saber o lugar, a posição de alguma coisa. Where do you live? Onde você mora. Where did you go? Para onde você foi? Tá? Então, são perguntas que eu utilizo para obter uma informação em particular. When, quando, serve para falar de tempo, de ocasião, de momento. Toda vez que você quiser como resposta uma referência temporal. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When did you get up? Quando você acorda ou quando você levanta, tá? Why? Por quê? Porque pergunta. Em português existem 4 porquês. No inglês, 2. Why é o porquê de pergunta. Por que você fez isso? Por que você foi naquele lugar? Por que você não estudou? Então, eu quero saber o propósito, o motivo, a razão de alguma coisa. A resposta em inglês é because. Porque, resposta ou por causa de. Tá? Então, why, porque pergunta para saber a razão ou uma explicação. Why are you sad? Por que você está triste? Why didn't you call me? Por que você não me ligou? Então, são perguntas que eu quero receber como resposta, um motivo. Tá? What? O que?
o qual. Posso usar, ele tem os dois significados em português, para você definir a tradução vai depender do contexto. Ele é usado quando você quer falar de algo específico, de um objeto, de uma coisa, de uma situação. What are you doing? O que você está fazendo? What is your number? Qual é o seu número? Então, eu quero obter como informação o contexto, no caso da sua profissão, ou do que você estava fazendo, que tipo de atividade você estava executando, ou o número do telefone. São informações específicas. Which também significa qual ou quais em inglês, só que ele é utilizado quando a possibilidade de resposta ela é limitada. Você tem como possibilidade normalmente uma alternativa ou uma opção. Which dress is good? Qual vestido é bom? Então é como se você pensasse, eu tenho algumas opções de vestido. Então eu vou escolher uma delas, tá? Então é uma resposta mais delimitada. Which leg hurts? Qual perna dói? Então, parte do princípio, tem a perna direita e a perna esquerda, tem duas opções. Então, você vai escolher. Então, nesse caso, quando você quer perguntar qual e tem opção, em inglês você usa o which. Which is your favorite color? Blue or black? Qual é a sua cor favorita? Azul ou preto? Então, eu te dou alternativas para você escolher, tá? O how, como eu mencionei, é o como em inglês. É um pronome que você utiliza quando você quer saber o modo, a maneira, a forma de alguma coisa. How was your day? Como foi o seu dia? How do you know her? Como você conhece ela? Ou como você a conhece? Então, são exemplos que eu quero saber a forma, a maneira de alguma coisa. Já os pronomes relativos, pessoal, são as mesmas palavras que nós acabamos de ver. São também as palavrinhas que começam com WH. O que muda é a função que esse pronome exerce em um contexto. Pronome interrogativo, a função dele é fazer pergunta. Pronome relativo, a função dele é relacionar. Ele faz a relação, ele substitui um nome que já foi citado antes. Ele junta, ele serve para fazer a união entre sentenças. Por isso que ele também é chamado de linking word, ou palavra de ligação. Tá? Então, ele sempre vai fazer relação a alguma coisa ou alguém que já foi citado anteriormente. Por exemplo, ó, he's a boy broke the window. Tem duas frases. Ele é um menino quebrou a janela. Para eu transformar essas duas frases em uma frase só, eu uso o pronome relativo. Ele é o menino que quebrou a janela. Então, agora observa que a tradução de who não é quem, é que. Por quê? Porque ele está fazendo função de pronome relativo. Outro exemplo. The lamp is in the room. A lâmpada, o abajur, está no quarto. The lamp is blue. O abajur, a lâmpada, é azul. Fazendo a junção das duas frases, eu tenho a lâmpada que, ou o abajur que está no quarto, é azul. Então, nesse caso, eu tenho a junção do pronome das sentenças a partir de um pronome relativo. Eu escolho o pronome relativo de acordo com o termo que ele está fazendo referência. Aqui era uma pessoa, então eu usei who. Aqui é um objeto, então eu usei which. Então, cada pronome relativo é usado em uma situação específica, tá? Who nós vamos utilizar sempre que ele estiver fazendo referência ao sujeito da frase, a pessoa que realiza a ação. Existe na língua inglesa um pronome que termina com M, whom. Mesma tradução, mesmo significado também para falar de pessoa, só que aí na sentença essa pessoa está atuando como objeto da frase. O who é quando ele atua como sujeito, tá? It is my sister who is calling you now. É a minha irmã que está te ligando agora. Então, esse que se refere à minha irmã, que é uma pessoa. No exemplo do which, ele também significa que, mas ele serve para animal, objeto, para tudo que não é pessoa. Tá? The pen which I borrowed is blue.
A caneta que eu emprestei, que eu peguei emprestado, é azul. Então, nesse caso, eu tenho o pronome que usado para se referir a um objeto, a caneta. Por isso que eu usei which e não who. E aí existe na língua inglesa um pronome que ele funciona quase como um coringa, que é o that, que é aquele mesmo pronome que nós vimos como demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Só que na função de pronome relativo, quer dizer, quando ele está relacionando as sentenças, fazendo referência a termos antecedentes, aí a tradução dele é que ou quem. E ele pode ser usado para pessoa, para coisa, objeto, animal, por isso que ele funciona como um coringa. Tá? The car that was parked here was not starting. O carro que estava estacionado aqui não está funcionando, não está começando, não está iniciando, né? Ele não está dando partida. Então, nesse caso, o pronome that faz referência a um objeto, mas também poderia ser uma pessoa. Eu poderia escrever a mesma frase do início usando o that, tá? Outros pronomes. Where serve para lugar, when serve para tempo. Mesma ideia. Santos is the city where I was born. Santos é a cidade onde eu nasci. July is the month when I was born. Julho é o mês quando eu nasci, ou o mês em que eu nasci. Na hora de traduzir, você pode fazer as adequações para algo que soa melhor em português. E o whose é um pronome que, quando ele faz função de interrogativo, quando ele faz pergunta, ele significa de quem, para indicar posse, tá? No caso dele como pronome relativo, a função dele também é indicar posse. Então, ele estabelece uma relação entre um possuidor e algo que esse possuidor possui. He is the boy whose dog is lost. A tradução para o português é cujo ou cuja. Tá? Ele é o menino cujo cachorro, quer dizer, o cachorro pertence ao menino, está perdido. Então, ele faz referência entre o possuidor e algo que esse possuidor possui. Olha a demonstração do mesmo pronome usado em duas situações diferentes. Who is your English teacher? Quem é o seu professor ou a sua professora de inglês? Who é o pronome interrogativo porque ele está fazendo uma pergunta. No exemplo de baixo, that is the man who is my English teacher. Aquele é o homem que é o meu professor de inglês. Então, nesse caso, ele é um pronome relativo. Ele está fazendo referência ao substantivo homem. E os pronomes indefinidos, para a gente encaminhar para o nosso encerramento, são aqueles pronomes que, como o próprio nome diz, fazem referência a algo que não é específico. Tá? Então, são palavras que dão ideia de algo desconhecido, vago, ou algo que não é específico. Por exemplo, nessa frase, someone is at the door. Tem alguém na porta. Quem está na porta? Não sei, não é alguém específico. Tá? Então, em inglês, os pronomes indefinidos são some, any, no e every. E tem uma possibilidade de juntar esses pronomes com algumas palavras para formar as composições, para criar derivações a partir do pronome. Some significa algum, alguma. Any, qualquer, quaisquer. No, nada, não, nenhum, depende do contexto. Nesse caso, como pronome definido, nenhum ou nenhuma. E every, todo ou toda. Tá? Também podem ser usados no plural. Quando eu uso com a palavra one, eu estou falando de pessoa, então alguma pessoa ou alguém, qualquer pessoa, nenhuma pessoa ou ninguém e todas as pessoas. Quando eu uso com thin, é coisa. Quando eu uso com where, é lugar. Somewhere, algum lugar. Something, alguma coisa. Então, são formações que eu crio a partir dessa combinação. Cada um desses pronomes é usado em situações específicas. Some, em frases afirmativas. Any, negativa e interrogativa. No, em frase afirmativa, mas que você quer passar ideias negativas. Por exemplo, I have no money. Eu tenho dinheiro nenhum.
é um exemplo negativo. E every eu uso para falar de sentenças afirmativas. No caso dos exemplos, é sempre analisando o contexto e o que eu estou oferecendo. Nesse caso, pergunta, did you buy that book? Eu tenho como resposta when, tá? Eu tenho como pergunta ou como pronome when, porque a minha resposta é tempo. Pessoal, nessa aula de hoje nós revisamos pronomes. Até a próxima, fiquem bem e bye bye.